Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o Fundamental 1. Muito bem, para começarmos a aula, aquele breve momento de revisão das aulas anteriores. No entanto, é importante que você esteja acompanhando dia a dia as aulas para que não fique meio que perdido lá no nosso conteúdo. É importante dizer que, principalmente na área de educação física, o conteúdo ele vai se encaixando. Então, novamente, é importante que você não perca as aulas que estão sendo postadas sempre na quinta-feira, nesse período de pandemia. Certo? Então, para começarmos a nossa aula de número 3, temos que lembrar lá que nesses primeiros bimestres estudaremos sobre os Jogos Olímpicos, porque não podemos deixar um evento que celebra a união dos povos, como a gente viu nas aulas anteriores, quebrando alguns paradigmas da cultura popular lá sobre a história desses anéis olímpicos. Entendemos que, na verdade, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, entende esses anéis olímpicos apenas como a questão da união dos povos e a questão das cores como as cores das bandeiras desses países. Quebramos esses paradigmas de várias versões, como essa dos elementos continentes em cada anel olímpico, e falamos bem sobre Tóquio 2020, que existem alguns esportes que serão praticados, serão aquelas nossas atividades valendo medalhas de ouro, prata e bronze, dentro desses Jogos Olímpicos. É importante sempre frisar: Jogos Olímpicos não são esportes. Os Jogos Olímpicos são um evento que eu tenho vários esportes. Então, na classificação de educação física, eu não digo que um esporte, Jogos Olímpicos, isso não existe. Jogos Olímpicos não é um esporte. Jogos Olímpicos é um evento que possui vários esportes, certo? Na aula passada, você deveria ter compreendido bem sobre o basquetebol, porque a nossa aula de hoje é um pouquinho mais rápida. O basquetebol, então, ele tinha um time lá nas Olimpíadas, que surgiu nas Olimpíadas, que se chamava Dream Team. Esse Dream Team, ele se chamou assim, ele teve esse nome de time dos sonhos, porque foi os atletas da NBA, da Liga de Basquete Norte-Americana, considerada a maior do mundo, a melhor do mundo. Foi a primeira vez que eles foram para uma Olimpíada. Esse Dream Team, eles tiveram um resultado extraordinário. Como foi esse resultado? Nas Olimpíadas de 92, então, eles ganharam a maioria, não, desculpe, todos os jogos acima de 100 pontos eles fizeram. Então, eles fizeram mais de 100 pontos em todas as partidas. E o jogo mais difícil teve uma diferença de 32 pontos, o que foi considerado mais difícil. Veja então a categoria desses jogadores para conseguir, num evento de tão alto nível como as Olimpíadas, ter uma performance como essa. É importante você saber que existiu isso, porque no mundo que nós vivemos hoje, com muita mídia, muita questão das marcas, dos patrocinadores, ainda falam nas Olimpíadas, sobre o Dream Team americano. E daí são os atletas que são da NBA que estão indo para as Olimpíadas. Geralmente acontece isso. Mas nenhum dos Dream Teams, depois de 1992, os considerados times do sonho, conseguiu copiar ou estabelecer, chegar perto dessa performance desse time de 1992. Por isso, esse tinha esse nome, de Dream Team, time dos sonhos. Eu citei também o nome de alguns ali, com certeza você sabe que o número 9 ali é o Michael Jordan, um dos mais conhecidos. Temos lá o número 5 lá para trás, que é o Magic Johnson. Temos outras lendas do basquetebol aí, mas o nosso caso não é estudar essas lendas, mas sim conhecer o basquetebol enquanto jogo pré-desportivo. Porque o jogo pré-desportivo é o que a gente pode estudar lá no Fundamental 1.
Claro que nós não vamos estudar os esportes com todas as suas regras a fundo nesse período de Fundamental 1. Isso é lá para o ensino fundamental 2, ensino médio. Mas no Fundamental 1 eu posso sim conhecer, posso e devo, porque assim eu vou me familiarizando com alguma prática esportiva e eu vou desenvolvendo ou vou praticando essa atividade esportiva como sinônimo de qualidade de vida, sinônimo lá de saúde. Então, eu gostei do futebol lá, professor, que bom, tenha isso na sua prática. Eu gostei de natação, como eu pedi em aulas anteriores para comentar lá qual que queria conhecer no nosso fórum. E isso é importante, não só para crianças, mas para adolescentes e adultos, ter uma prática, seja esportiva ou seja de exercício físico na sua vida cotidiana. Ainda conhecendo sobre o basquete, nós vimos a pontuação. Por que trazer o basquete? Justamente porque ela é um pouco diferente do futebol. No futebol lá, qualquer gol vale um gol. Vale um gol. Chutei lá no gol, um gol. No basquete, ele é diferente essa pontuação. Existem cestas que valem 2, cestas que valem 3. E hoje, nessa aula final sobre basquetebol, nós vamos entender também que existe a cesta de 1 ponto. Então, são 3 tipos de pontuação no basquete. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Lembro que na pontuação do basquetebol, temos ali o nosso garrafão. Fora da linha de 3 pontos, então, fora ali de perto do garrafão, valem 3 pontos. Eu lanço a bola, vai valer 3 pontos. Na aula passada eu até entrei na quadra para ficar mais fácil ali para você ver, né? Agora, dentro do garrafão ali, ou dentro da linha de 3 pontos, onde é denominado garrafão, que seria essa área vermelha dessa quadra e essa área azul, vale 2 pontos. Vale 1 ponto quando existe o contato físico lá faltoso dentro dessa área do garrafão. Então ele vai dar uma falta lá, o árbitro. E essa falta é denominada, se for dentro do garrafão lá, lance livre. Claro que existem outras punições. Para quem já conhece o basquetebol, sabe que o lance livre é dado em outros momentos também do jogo. Mas para o nosso conhecimento inicial, aqui para o Fundamental 1, é importante saber que se for ali dentro do garrafão, vai ser o lance livre. E o lance livre nada mais é do que isso que está acontecendo aí nessa ilustração. O atleta que está com um círculozinho azul, ele vai ali daquela região da quadra, que é na boca do garrafão, se a gente for entender assim, e ele vai lançar essa bola. Lançar sem ninguém podendo atrapalhar ele. Diferente da nossa aula passada lá, que nessa vertente, o atleta que estava lá jogando contra você, ele podia atrapalhar, ficar na frente lá. Nesse não. O lance livre se chama lance livre porque ninguém pode atrapalhar. É simplesmente o atleta de frente para a cesta. Aí entra o nosso estudo e vertente do basquetebol de hoje. Olha que interessante, hein? Eu vou passar para você e talvez você já viu essa logo aí em algum lugar, em alguma roupa, em algum boné. Se você não sabe, isso é um time da NBA. E quem jogou a maior parte da sua carreira nesse time foi o Michael Jordan, um dos integrantes do time dos sonhos lá. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso exercício, a nossa prática de hoje, vai ser dentro do lance livre. O Michael Jordan ele era tão bom que teve um jogo que ele fechou os olhos no lance livre e daí ele soltou essa frase aí, essa aí é para você, baby, que era quem fez a falta nele, né? Que era um grande marcador da época. Ele soltou, ele disse algo parecido com isso. Essa aí é para você, ó. E arremessou, certo? Ele arremessou e acertou. Isso tem a imagem do arremesso dele com os olhos fechados. Tudo bem? Como vai ser a nossa prática hoje, então? Vamos dar uma de Michael Jordan. Você vai ter direito, juntando lá novamente, a um cesto de lixo, uma caixa para ser denominada a sua cesta e 5 bolinhas.
você vai lançar 10 lances livres. 10 lances livres. 10 lances livres. Só que 5 lances livres tem que ser com os olhos fechados e 5 lances livres com os olhos abertos. Como eu falei, vamos brincar um pouquinho de basquete, mas brincar um pouquinho de Michael Jordan. Então você vai fazer 5 lances livres, vai separar aí o espaço na sua casa, vai dar uma distância, ela pode ser grande, pequena. Claro que não vai ser a distância bem grandona que você fez lá da linha dos 3 metros para o jogo anterior. E você vai lá, com alguém da sua casa, seu pai, sua mãe, seu cachorro, papagaio, alguém vai disputar com você. E vai fazer 5 lances livres. Só simplesmente arremessar lá na cesta. 5 com os olhos abertos e 5 com os olhos fechados. Se por um acaso empatar 6-6, 5-5, o desempate vale aquele que acertou mais cestas com os olhos fechados. Tudo bem? Desafio difícil hoje, hein? Mas você vai ver que vai se divertir, vai ser bem interessante. E na próxima aula vamos falar já de uma nova modalidade esportiva ou de um outro esporte propriamente dito, certo? Faça o exercício prático, comenta como foi lá no fórum, como tarefa do fórum, e nos vemos na próxima aula. Fique com Deus. Até lá. Abraço.